nesse dia do jornalista, gente. Dia difícil para todos nós. Vamos lá. Mas são fantásticos também quando gozam a gente, quando dizem que são a melhor seleção do mundo, quando fazem gestos racistas e coisas que tal. Mas não sem xenofobia. Se tem de lá para cá, daqui para lá não tem, nunca vai ter, porque essa é a nossa maneira de ser. Doutor Marcos Boulos, foi uma honra falar com o senhor. Pai do Guilherme Boulos. Que uma entrevista muito esclarecedora para todo o país. Obrigado, doutor. Obrigado, Atena. É um prazer falar com você. E lembre, quando for falar com o Padilha, lembre que ele foi nosso aluno aqui no HC e é infectologista. Por isso ele tem quase que o desejo. Padilha, o seu professor está perguntando por que você não pôs a vacina da herpes. Até faltou uma pergunta só. Porque estão pensando em privatizar o Butantan. O que seria a privatização do Butantan, do seu ponto de vista? Isso é impossível, isso não é possível. O Butantan é um órgão estadual de extrema relevância. Já falaram isso. Mas isso não pode, isso não é factível, né? Você por um serviço público com produção de vacina, porque a vacina, o SUS dá tudo, então quem quer privatizar vai ter que vender para o governo mesmo, não vai ganhar muito dinheiro, a não ser o que o governo, quase custe mais alguma coisa, que isso geralmente é órgão público que faz isso. O Butantan é um exemplo de qualidade e um orgulho para o Estado de São Paulo ter um sistema de produção de vacina nessa qualidade. Doutor, ótimo dia, eu espero que o senhor veja o seu filho antes da próxima Páscoa. Vamos ver, obrigado, Datena, um forte abraço. Tchau, doutor, bom dia. Tchau. Obrigado, Sandra. Jamil Chad, o melhor correspondente do Brasil. Continuam as negociações de paz entre Irã e Estados Unidos. Aí o Trump fala assim, eu vou acabar com o Irã em um dia. E o Irã fala assim, eu estou preparando uma surpresa que eles vão cair de costas. Eu nunca vi negociação de paz, eu nunca vi fumar cachimbo da paz desse jeito. Bom dia, Jamil. Bom dia, Datena. Olha, enquanto a gente falava, enquanto a gente ouviu o doutor Boulos, do governo norte-americano, na verdade, o presidente Trump voltou às redes sociais para fazer mais uma ameaça. E aí eu queria te ler essa ameaça, porque eu realmente desconheço o grau de violência e de agressividade pública como nós estamos vivendo. Ele disse o seguinte agora, faz 5 minutos, uma civilização inteira vai morrer esta noite e nunca mais vai voltar. É assim que ele coloca. Só isso. Dá para você repetir a mensagem? Uma civilização inteira vai morrer esta noite e nunca mais vai voltar. Como é que você pode... Eu acho que nem o Hitler, dos piores tempos dele... Obrigado, Gabriel. Quanto foi o Pix, querido? Barbaridade. Obrigado, o Hitler foi o representante do demônio na Terra. O Trump, eu não sei do que ele é representante. Nem o demônio que é o Trump. Agora, como é que pode fazer uma declaração dessa? Porque o Hitler era sacana. Ele fingia para o Chamberlain que ele não queria guerra. Até que os ingleses mandam esse Chamberlain para lá. Obrigado, Gabriel, querido. Aí, que o Churchill sempre alertou que ia ter guerra. Mas ele jamais fazia uma declaração dessa. Ele queria matar, mas não falava declaradamente. Tanto que os campos de concentração, né, só foram descobertos depois da guerra. Ninguém sabia-se que existiam, mas não na proporção de que esses malditos nazistas mataram 6 milhões de judeus. Mas essa declaração do Trump é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Uma civilização, mesmo que fosse bravata, uma civilização inteira vai morrer essa noite. Isso é uma coisa mais absurda que eu ouvi, Jamil. E eu vou além, porque, de fato, ele está anunciando um crime contra a humanidade. Ele está falando isso. Né? É impressionante a força dessa declaração. Depois ele disse, quero negociar, espero que até hoje à noite nós tenhamos notícia, mas a primeira frase é essa. Meu Deus. Mesmo, como você disse, mesmo que seja uma bravata, e aí no direito internacional, Catena, tem algo muito importante. A ameaça também é crime. Não é só o fato. Se você ameaça, você já está cometendo crime. Então, né, realmente é um grande negociador? Não, ele é um criminoso. A ameaça, às vezes, proporcionalmente, é muito pior que o crime. Ela destrói o cara antes que ele seja destruído.
Ameaça é uma das coisas mais covardes e vis que eu já vi na minha vida. Entendeu? E agora eu não sei mais o que dizer desse Trump. Sinceramente, eu não sei mais o que dizer desse cara. Não sei, não tenho mais palavras para definir esse cara. E tem cara do Brasil que sai com bandeira americana na Paulista. Não sei Os se não vai americanos acontecer têm a nada ver não, com viu, isso? gente? Tem a ver, sim, porque eles elegeram o Trump. Boa parte tem, boa parte não tem. Tem gente boa pra caramba nos Estados Unidos. Mas quem elegeu o Trump, que agora cuide do Trump. O problema é que não é problema americano, é problema do mundo, que já está se tornando um problema para os americanos que começam a sofrer com essas guerras terríveis aí. Porque o mundo não vai aguentar muito tempo isso aí. É aquela história, Datena. Nós, obviamente, temos um conceito, a gente pode concordar ou não concordar, mas existe uma linha para o que é o outro lado. Isso não é um outro lado. Não. Isso é um crime. Né? Meu Deus. Então, são visões de políticas diferentes? Não. Visões políticas diferentes é como você estava debatendo. Compra ou não compra aquele remédio? O SUS tem a obrigação ou não tem a obrigação de comprar? Ali estão os debates políticos. Quando você passa disso, quando você abandona o debate político e faz uma ameaça que basicamente uma civilização vai desaparecer que dia hoje, dia 7 de abril de 2026, vai ser o final de uma civilização? É isso mesmo? Então, é muito complicado a gente considerar e ter algum tipo de, eu diria, respeito, né? Por alguém que fala algo assim. E aí, isso repercute, obviamente. Vamos voltar para a negociação. Não, antes disso, Jamil, antes disso, tem muito cara reacionário aqui no Brasil que está dizendo o seguinte: não, esse Trump está certo, tem que matar esses caras mesmo para abrir o Hormuz. E quem será a próxima civilização do dia seguinte? Exatamente. Pode ser o Brasil. Ele já veio na Venezuela e quer transformar a Venezuela no estado de número 51 dos Estados Unidos. Se ele quiser, ele transforma, porque ele já está mandando na Venezuela. E quem dirá que nós não podemos ser o dia seguinte deles? Se você acha que a guerra está longe e tal, a guerra é globalizada. Se ele quiser entrar no Brasil, ele entra no Brasil, faz o que ele quer, que nós não temos bala para meia hora de guerra. Nós não temos defesa contra o Trump. Esse é o detalhe. Ele é um vírus que não tem como você combater. Não tem vacina para o Trump. Agora, a Europa não vai tomar nenhuma atitude mesmo. Não, né? não toma de medo, mas vai chegar um ponto que sufocada vai tomar. Eu tenho impressão que já todo mundo se une contra o Trump. É China, é Rússia, é Europa, todo mundo se une contra o cara, porque ele está contra o mundo. Só vai ficar do lado do Trump Israel, porque ele está se isolando do mundo. Primeiro com o tarifaço, e depois o cara diz outras coisas também. Eu não vou me preocupar com o Estreito de Hormuz inicialmente, porque nós não dependemos de petróleo. Eles que se ferrem. Estava dizendo principalmente a China. Mas no vai da valsa, a Europa inteirinha, com combustível faltando. Nunca ouvi falar que em pelo menos 20% dos postos de Paris ou da França não tem um tipo de combustível. Nunca ouvi falar disso. Tem corrida aos postos. E está aumentando tudo. O gás desapareceu. Então, vai chegar um momento em que o mundo vai ficar contra os Estados Unidos, porque a situação é gravíssima. Uhum. É gravíssima. Datena, eu posso te contar um episódio comigo ontem aqui. A Suíça e Genebra faz fronteira com a França. Né? Para você ter uma ideia, a cidade de Genebra ela tem 11 pontos de fronteira com a França. É uma cidade fronteiriça. E o que aconteceu ontem? Os franceses cruzaram a fronteira para vir colocar gasolina nos carros do lado suíço. E aí, óbvio, fez fila, né? Genebra é uma cidade pequena, tem 400 mil habitantes. Não é uma cidade, eu diria, acostumada com grandes movimentações, etc. O estádio aqui da cidade tem 25 mil pessoas de capacidade, ou seja, tudo diminuto. E, de repente, os postos de gasolina com fila. Não pelos suíços, pelos franceses. Então, isso é realmente um impacto lá do outro lado do mundo de uma atitude. Mas o regime iraniano viola os direitos humanos. Claro que viola. Sabe disso. Ninguém aqui está defendendo o regime iraniano. Em momento nenhum. Agora, essa solução de dizer que uma civilização vai acabar é muito complicada. E os oprimidos pelo governo do Irã, que representam a maioria?
É claro que a gente não vai defender teocracia que quer matar as pessoas e torturar. É evidente que não, mas não tem só torturadores e gente que quer matar pessoas em nome da religião. Gabriel, você não falou o valor do Pix, que querido. É o regime dos ayatolás. É a maioria da população do Irã que já estava quase derrubando o regime iraniano e que se uniu por causa da guerra contra o Trump. Essa é a grande realidade. Agora, ele tem potencial para acabar com o Irã? Tem. E o meu medo é que ele use arma nuclear. Esse é meu medo, porque para romper essa fronteira, porque o Trump não tem mais limite. Esse é o detalhe, é aquilo que eu falei. Eu quero ver quando chegar o momento do cara apelar e botar o dedo no olho e cuspir na cara do outro. Significa usar arma nuclear. Ele tem potencial não nuclear capaz de acabar com uma nação. Está sentado em cima do maior potencial militar do mundo. Mas se ele quiser usar arma nuclear, onde é que nós vamos parar? Porque você fala assim, mas isso é impossível. É? Não é não. Na cabeça desse cara, nada é impossível. Essa é a grande realidade. Tem, inclusive, uma outra ameaça, que é usar algumas bombas que o governo norte-americano detém, que não são bombas nucleares, mas elas são a última etapa antes da bomba nuclear. Localizadas. Tá? Então, são bombas gigantescas, com um impacto absolutamente gigantesco. Eu não sei fazer a conta, mas eu não duvido que elas estariam muito longe do que Hiroshima foi. E Nagasaki. Tá? Exato, Nagasaki. Ou seja, uma bomba atômica hoje ela é muitas vezes superior à bomba atômica de Hiroshima e de Nagasaki. Essas outras bombas americanas que não foram utilizadas até hoje têm uma capacidade muito grande. Se ele usar só essa, o só com muitas aspas, ele já tem razão, que é uma civilização que pode estar ameaçada. Então, esse dia, a gente pode dizer, não, mas isso é uma negociação. Você não conhece o Trump? O Trump é isso, ele negocia. Não, mas você não negocia ameaçando uma civilização. Isso não é negociação, isso é chantagem, isso tem outros nomes, né? Mas não é negociação. É crime mesmo. Como é que você pode defender uma população para derrubar um regime que está oprimindo essa população se você quer acabar com a população inteira, inclusive com os inocentes? Não, e imaginar, né, Datena, Jamil, ouvintes, que o Trump foi reeleito de forma massacrante na votação, já se sabendo que era ele o que ele é. Então, por isso que você tem que tomar assustador. cuidado, por isso que você tem que tomar cuidado com esses regimes reacionários e que pregam coisas absurdas e lamentáveis, e golpes e coisas que tais. Tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a nação alemã, tá certo que ela foi massacrada pelo Tratado de Versalhes, que reduziu a Alemanha a nada, né? Tá certo que os alemães pagavam uma cerveja R$10 na hora do almoço e R$1.200 no fim da tarde. Obrigado, querido Gabriel. Subia desesperadamente, mas aí uma nação inteira se mobilizou com um cara que prometia voltar à Alemanha à grandeza da época do Kaiser. Né? E, de repente, por fora, sem que os países percebessem, ele foi fazendo um exército enorme que deu origem à Blitzkrieg, que é aquela guerra rápida, um tanque numa velocidade que nunca se viu, rompeu a tal de linha Maginot, os franceses não acreditavam que houvesse uma guerra, estava todo mundo despreparado, só o Churchill. Aliás, quem ganhou a Segunda Guerra foram os americanos. Quem ganhou a Segunda Guerra foi o Churchill, que sozinho, da ilha dele, defendeu a democracia. Os americanos queriam que os russos fossem destruídos pelo Hitler e eles dividiriam o mundo, metade para eles e metade para os Estados Unidos. Tanto que só entraram na guerra quando foram atacados em Pearl Harbor. Tá? É o que o Trump está fazendo agora. Ele devia ler os livros de história, porque foi uma covardia que fizeram com os americanos. Os japoneses negociando em Nova York e, de repente, Pearl Harbor, que é a base do Havaí, foi atacada pelos japoneses. Uma covardia desgraçada, no meio da negociação. No meio da negociação, ele fica jogando bomba em cima dos outros e quer acabar com a civilização. É a história que se repete, só que com um potencial destrutivo muito maior. Essa é a grande realidade. Não é, Jadeu? Infelizmente, ele tem toda a razão. Bom, em menos de 24 horas a gente vai saber o que vai acontecer com o mundo, né?
E aí, mas eu insisto, mesmo que haja um acordo, você colocar um acordo, fazer o acordo depender de uma, eu diria, de uma ameaça à destruição de uma civilização, que acordo pode ser sustentável nessa base? Agora, só para colocar aqui as informações últimas aqui do acordo, ou da tentativa de acordo. O governo do Irã apresentou 10 pontos, 10 critérios para que haja um acordo. Um deles é de que, claro, haja um compromisso por parte de Israel e dos Estados Unidos que os seus líderes não vão ser assassinados nos próximos meses. Então, esse é um dos critérios. O outro, que haja uma paz, de fato, estabelecida. E não só como aconteceu em julho, aconteceu um ataque, mas daqui a pouco a gente volta a atacar. Não, é um acordo de paz, é um acordo de paz. E tem um elemento, eu diria, estratégico no Estreito de Hormuz, que é o seguinte, Datena. O acordo diz, ou a proposta iraniana é que um pedágio seja cobrado de cada barco, $2 milhões de pedágio de cada barco, e esse dinheiro seja utilizado para reconstruir o que os americanos e os israelenses destruíram no Irã. Tá. Você acha que o Trump paga pedágio ou derruba cancela? Exatamente. Então, olha, você falando já é ameaçador. Lendo aqui é pior ainda. Uma civilização inteira morrerá essa noite. Curto e grosso, é o Trump falando. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!